Questão número 64 agora do nosso simulado passe. Presta atenção. Esse conteúdo ele vai trabalhar uma temática importantíssima, indústria. E aí a especificidade é indústria no Brasil, beleza? Habilidade naturalmente será corrigir aqui rapidinho, a competência vai ser a competência de área 4, ok? E aí ele vai falar sim sobre o aspecto espacial, a territorialização da produção, habilidade número 17. Vamos ler. A indústria brasileira dá sinais de que algo de errado acontece no setor. Do início do ano até agora, 3 gigantes multinacionais anunciaram que vão abandonar o Brasil. Então ele está falando de indústria brasileira, que tem algo errado e que gigantes, no caso 3, vão abandonar o Brasil. Então isso mostra uma fuga de capitais. A norte-americana Ford deixa o mercado de fabricação de veículos nacional depois de mais de 100 anos atuando no nosso país. A alemã Mercedes-Benz fecha a única fábrica no Brasil de carros de luxo e a japonesa Sony fecha a fábrica em Manaus, Amazonas, e abandona o mercado de televisores, câmeras e aparelhos de áudio. Esse movimento mostra que o país passa por um processo de, olha aí, esse movimento mostra que o país passa por um processo de desindustrialização. A desindustrialização, naturalmente, vai ser o quê? Uma redução na participação da indústria, ok? Participação. Deixa eu colocar aqui um pouco mais fininho aqui para você conseguir verificar. Uma redução na participação, ok? Do setor secundário na construção do PIB, beleza? E não é de hoje, como sugerem alguns números e apontam especialistas, né? Então, o que a gente está verificando aqui? Um processo de redução da participação, da produção, da geração de riquezas a partir do setor secundário. Então, nós temos, naturalmente, 2 espaços, tá bom? Nós temos um espaço que forma as chamadas economias de aglomeração, perfeito? Então, quando os estados iniciam seu processo de industrialização, eles começam a apresentar fatores, elementos favoráveis para que investimentos cheguem até a região. Então, por exemplo, o Estado, por meio de seus investimentos, vai proporcionar presença de estradas, zonas portuárias, pacotes de incentivo fiscal, ok? Qualificação dos profissionais para que estes estejam disponíveis para o mercado, para aí assim você atrair os investidores. Então, dessa forma, você consegue atrair, permitindo com que essa área se torne uma área de atrativo. Mas a partir do momento que essa área começa a expulsar, né? Ou seja, deixa de ser atrativo, por quê? Porque os impostos estão elevados, porque você não tem a presença de boa mão de obra qualificada, porque você tem muitos impostos, faltam estrada, é muito violento, tem problemas com eletricidade, tem problemas com comunicação. Todos esses fatores, eles vão dificultando os investimentos na região. Então, assim, uma área que no passado foi uma área atrativa, e aqui a gente fala de Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século XX, né? O Brasil, ele recebeu muitos investimentos. E principalmente ali na década de 80 e 90, nós tivemos um processo de desconcentração da atividade industrial pelo Brasil. E aí sim, os incentivos fiscais atraíram muitos investimentos. Porém, hoje, nós temos uma carga tributária muito elevada, nós temos problemas de infraestrutura, seja de comunicação, seja, por exemplo, de energia ou de transporte. Além disso, você tem uma deficiência na mão de obra, baixa no qualificado. Assim sendo, as indústrias começam a sair, reduz-se demais a competitividade, reduz-se as margens de lucros, aumenta-se as despesas e aí eles preferem investir em mercados que sejam mais atrativos. O fenômeno descrito no texto ocorre por ter um aumento no país, os chamados zona de comércio aberto, não, isso é uma característica lá do mercado no Nordeste chinês. Novos enclaves industriais, não, ele está falando que as indústrias estão fechadas, estão fechando no caso. Zonas econômicas especiais também está se referindo à China. Deseconomias de aglomeração, está aí a resposta da nossa questão. Zona de processamento de exportação também são algumas áreas novas, né, de você atrair investimentos para que empresas possam se conectar diretamente com o mercado internacional, muitas vezes com redução de impostos,
e também com a regra de que elas não fechem seus estabelecimentos industriais em outras áreas do país. Mas a questão não se refere a isso, ela está se referindo sobre a redução de empreendimentos, ok, no Brasil industriais, com as empresas fechando e tirando seu capital daqui. Resposta letra D. Valeu!